Música. Nós verificamos e examinamos mais de 2 dúzias de ataques de drones capturados em vídeo e descobrimos que drones do tipo Shahed atingiram uma ampla variedade de alvos estratégicos, incluindo bases militares dos Estados Unidos, aeroportos e infraestrutura de energia. Enquanto os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã continuam, um problema ainda persiste. O Irã ainda é capaz de revidar. Atualmente, eles continuam lançando centenas de drones que têm como alvo bases no Oriente Médio. Mesmo que não sejam tão avançadas quanto as armas dos Estados Unidos, elas têm uma grande vantagem. São baratas, numerosas e, se ao menos uma conseguir passar, pode causar grandes danos. Mas há um novo participante inesperado na luta. Não veio do Oriente Médio, mas sim da Ucrânia. A Ucrânia fez parceria com os Estados Unidos e com alguns países do Golfo. Eles trouxeram uma solução baseada na própria experiência deles em guerra. São os drones interceptadores. Os drones interceptadores são drones que perseguem outros drones no ar e os destroem antes que cheguem ao alvo. A ideia é simples, mas extremamente eficaz. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. De acordo com Volodymyr Zelensky, esses drones serão enviados para bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, junto com a Jordânia, e possivelmente até a Arábia Saudita. Isso foi feito porque os Estados Unidos pediram ajuda. No início da Operação Fúria Épica, aconteceu um incidente sério. Segundo o relatório, 6 militares dos Estados Unidos morreram, e possivelmente foi por causa de um drone do tipo Shahed. Foi aí que o problema apareceu. Os drones Shahed são lentos, mas atacam em grande número. É difícil pará-los todos ao mesmo tempo e são baratos de fabricar. Para detê-los, os Estados Unidos usam mísseis Patriot, mas cada um deles é extremamente caro. Segundo Zelensky, foram usados até 800 mísseis Patriot em apenas 3 dias. Isso significa que, se continuar assim, o custo será altíssimo e impossível de manter por muito tempo. É aí que entra a solução da Ucrânia. A solução são os drones interceptores, baratos, mas práticos e capazes de acompanhar a quantidade de drones inimigos. Eles não foram feitos apenas em laboratório. Eles foram desenvolvidos enquanto a Ucrânia estava em guerra real, enquanto eram atacados e estudavam como o inimigo se movia. Isso significa que já foi testado em combate real. Isso tem um grande impacto no Irã. A estratégia deles é usar muitos drones baratos para forçar o inimigo a gastar caro. Mas agora já existe uma maneira barata de combater isso. Quando o enxame de drones não for mais eficaz, o Irã perderá um dos seus métodos de ataque mais importantes. E quando isso acontecer, eles serão forçados a mudar de estratégia, o que é muito mais difícil de fazer no meio da batalha. O impacto disso é ainda maior. Não se trata apenas do Irã. Isso mostra como a guerra moderna está mudando. Antes era uma luta do caro contra o barato. Agora está se tornando uma luta do barato contra o barato. Mas o uso é mais inteligente. No final, a ideia é simples: drone contra drone. Mas o impacto disso é enorme. Isso muda o equilíbrio da batalha, enfraquece a principal arma do Irã e dá uma nova opção para os Estados Unidos e seus aliados. E neste ponto, uma coisa está clara: a luta não é mais só sobre força, mas sobre como ela é usada com inteligência. A Ucrânia não está apenas fornecendo drones. Eles trazem também conhecimento e experiência de uma guerra real. Isso não é apenas uma ajuda simples, é um movimento estratégico. De acordo com Volodymyr Zelensky, ele deu ordens para enviar o que fosse necessário, junto com especialistas ucranianos, para garantir que a defesa fosse eficaz. A mensagem dele também foi clara: a Ucrânia vai ajudar os países que também os ajudaram contra a Rússia. Isso é importante porque a Ucrânia sabe que seus drones interceptores têm valor. Não são apenas equipamentos, são uma vantagem e um ativo estratégico. Mas só o drone não é suficiente. Não importa o quão boa seja a tecnologia, se o operador não souber usar, ela não será eficaz. Por isso, eles não enviaram apenas drones, também enviaram especialistas. Esses especialistas vão ensinar como usar os drones interceptores. Eles vão ajustar as táticas dependendo da situação e vão compartilhar experiências reais de combate. Atualmente, segundo Zelensky, já há 201 ucranianos no Oriente Médio e mais 34 estão prontos para serem enviados. Alguns deles já estão no Catar, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos.
E não é só um país que tem interesse. A demanda por tecnologia, treinamento e sistemas da Ucrânia continua crescendo. Por que eles são procurados? É simples, eles têm experiência. Eles já enfrentam os drones Shahed há anos. E os drones que o Irã está usando agora são os mesmos que a Rússia usa contra a Ucrânia. De acordo com o relatório, o Irã começou a fornecer drones Shahed para a Rússia após a invasão. Mais tarde, a Rússia até fez sua própria versão. Isso significa que, por vários anos, a Ucrânia enfrenta esse tipo de ataque todos os dias. Eles não apenas testemunharam isso, eles estudaram isso e melhoraram as formas de combater. Agora eles sabem como o enxame de drones ataca, onde ele é vulnerável e como derrubá-lo. Por isso, eles agora são um dos mais qualificados em drones. Quando se trata desse tipo de combate, não é baseado em teoria, não é só teste, isso vem de combate real. E é exatamente isso que os Estados Unidos e seus aliados precisam. Não é só equipamento, mas conhecimento, táticas e soluções que já foram testadas em situações reais. Isso tem um grande impacto na luta, porque agora a defesa não é mais tentativa e erro. Já existe um sistema que se sabe que funciona. No final, uma coisa fica clara. A Ucrânia não está mais apenas recebendo ajuda. Eles também estão fornecendo segurança. E nesta luta, quem tem experiência real em guerra é quem tem a maior vantagem. Os Estados Unidos e seus aliados agora estão tentando acompanhar o tipo de luta que a Ucrânia já enfrenta há muito tempo. Esta é uma luta dominada por drones. Rápido, simultâneo e difícil de parar. E é aqui que aparece a grande vantagem da Ucrânia. Eles já enfrentam esse tipo de ataque há anos. Eles não apenas estudaram isso, eles passaram por isso todos os dias e melhoraram suas formas de defesa enquanto estavam no meio da guerra. Por isso, agora eles são os mais preparados para ensinar como parar os drones Shahed do Irã. Mas conhecimento sozinho não é suficiente. Não importa o quão bom você seja em táticas, se não tiver o equipamento certo, não conseguirá impedir o ataque. É aqui que entra a parte mais importante: os drones interceptadores da Ucrânia. Um dos mais conhecidos aqui é o interceptador Sting. Ele é um drone FPV, o que significa que o operador tem controle direto. A resposta é rápida e ele consegue perseguir o alvo no ar. De acordo com o relatório, a taxa de sucesso dele contra os drones Shahed chega a 80 até 90%. Para cada 10 drones que atacam, quase 8 ou até 9 são derrubados. Isso é eficaz por causa da combinação de velocidade e controle. Consegue atingir mais de 300 km por hora e consegue se ajustar enquanto voa. Diferente do Shahed, que é apenas programado e vai direto ao alvo, o Sting pode mudar de direção enquanto está no ar porque é controlado por um operador. Quando se trata de alcance, ele chega a cerca de 37 km e pode atingir uma altitude de até 7 km. Não é para alvos distantes, mas é suficiente para proteger bases, instalações de petróleo e locais militares. No ataque, ele não precisa de uma bomba grande. Ele só tem um pequeno explosivo, mas isso já é suficiente. Quando atinge, há uma colisão, uma explosão, e como o alvo tem seu próprio explosivo, com certeza será destruído. Mas o maior motivo pelo qual isso é importante é o preço. É assim que está a situação. O Irã está usando drones Shahed que custam cerca de 20 a 50 mil dólares cada um. Os Estados Unidos estão usando mísseis Patriot que custam milhões cada um. Isso significa que a diferença é enorme. Um ataque barato contra uma defesa extremamente cara. Isso não é sustentável em uma guerra prolongada. É aqui que entra a solução da Ucrânia. Eles usaram drones interceptadores que são mais baratos e mais práticos. Dessa forma, não é mais necessário usar mísseis caros para derrubar drones baratos. Uma ameaça de baixo custo é respondida com uma defesa de baixo custo. Foi aqui que a luta mudou. Não é mais uma questão de quem tem mais dinheiro. Agora é uma questão de estratégia, de como usar os recursos de forma mais inteligente. Vamos pensar nisso da maneira mais simples. Digamos que o Irã enviou 5 drones Shahed. Ainda não é um grande ataque. O custo do Irã para cada drone fica entre 20 a 50 mil dólares. Isso significa que 5 drones custariam até 250 mil dólares. Agora, vamos olhar para os Estados Unidos. Para derrubar esses drones, eles usam mísseis Patriot. Cada míssil custa cerca de 4 milhões de dólares.
Se o alvo forem 5 drones, isso chega a quase 20 milhões de dólares. Isso significa que mesmo que nenhum acerte o alvo, os Estados Unidos são obrigados a gastar quase 80 vezes mais do que o Irã. Essa é a verdadeira estratégia do Irã. Eles não precisam ser perfeitos. O importante é que eles continuem lançando e forçar o inimigo a gastar cada vez mais. É aí que os Estados Unidos têm um problema. Os recursos deles não são ilimitados. Só nos primeiros 3 dias de combate, já foram usados cerca de 800 mísseis Patriot. Isso significa que cerca de 3,2 bilhões de dólares já foram gastos. E quanto mais a luta se prolonga, maiores ficam os gastos. Não dá para sustentar isso por muito tempo. Não importa o quão forte seja um país, se esse for o sistema de defesa, o dinheiro e os equipamentos vão se esgotar rapidamente. É aí que entra o interceptador Sting. É isso que muda a situação. O preço dele fica entre 1.000 e 2.000 dólares apenas. Agora, vamos voltar para o mesmo exemplo. 5 drones do Irã que custam até 250 mil dólares. Se usar o Patriot, o custo para os Estados Unidos chega a 20 milhões de dólares. Mas se usar o Sting, custa apenas de 5 a 10 mil dólares. De repente, a situação mudou. Ficou mais barato para os Estados Unidos. A defesa ficou mais cara para o Irã atacar. Antes, o Irã tinha vantagem nos custos. Agora, os Estados Unidos é que tem a vantagem. A estratégia do Irã de aumentar o número de drones já não é tão eficaz, porque cada drone deles agora é mais fácil de derrubar e não vale mais a pena usar. O Sting é controlado pelo operador enquanto está voando. Ele vê o alvo e pode mudar a direção a qualquer momento. O drone consegue perseguir o alvo mesmo que ele esteja se movendo e garantir o acerto. Diferente do Shahed, que é apenas programado e vai direto ao alvo. No final, o que aconteceu foi simples. Não combateram o ataque barato com uma defesa cara. Combateram com uma solução mais barata, mas mais eficiente. E por causa disso, uma das estratégias mais importantes do Irã na guerra está perdendo sua eficácia aos poucos. Não é só questão do drone Sting. Ele vem com um sistema que ajuda a não perder o alvo enquanto está no ar. Ele consegue seguir o Shahed enquanto voa. E não perde o foco facilmente. A perseguição continua até se aproximar. Quando estiver na distância certa, pode ser detonado no momento exato. Isso significa que não precisa acertar diretamente para derrubar o alvo. Ele pode explodir perto do drone e isso já é suficiente para garantir que ele caia. O resultado pode ser um acerto direto ou uma explosão no ar, mas o final é o mesmo. O Shahed não vai mais chegar ao seu alvo. O importante aqui é que isso não é apenas um teste. Não é só teoria ou um simples experimento. Isso já foi comprovado em combate real. Em desempenho, chega a ter uma taxa de acerto de 80% a 90% contra drones, e há uma base ainda mais clara para isso. De acordo com a United 24 Media, cerca de 30% das capacidades de defesa aérea da Ucrânia já vem diretamente dos drones interceptores. Isso significa que não é apenas uma ferramenta extra, já é um dos principais métodos de defesa, e com o tempo vai ficar ainda mais forte. À medida que eles produzem mais drones, o número de drones derrubados também vai aumentar. Em 2025, a Ucrânia produziu cerca de 100 mil drones interceptores. E lembre-se, isso nem foi durante o ano inteiro em escala total. Agora, a produção deles aumentou ainda mais. Já cresceu até 8 vezes. Isso significa que eles já conseguem produzir até 800 mil drones por ano, desde que tenham um orçamento suficiente. É aqui que começa o problema do Irã. Eles não podem mais pensar que as defesas do inimigo vão se esgotar. Por causa da velocidade da produção, o fornecimento é praticamente contínuo. A antiga estratégia deles de enviar muitos drones para alcançar o inimigo já não é tão eficaz assim. Em vez de acertar o alvo, a maioria dos drones acaba sendo derrubada no ar, antes mesmo de chegar. Mas há uma pergunta aqui. Se os lançamentos de drones do Irã já caíram quase 95%, por que ainda é necessário um sistema como esse? É verdade, o número diminuiu. Segundo Pete Hegseth, os lançamentos de drones caíram quase 95%. Os ataques aéreos contínuos dos Estados Unidos e de Israel tiveram um grande impacto porque atingiram os locais de lançamento e destruíram a infraestrutura. Mas isso não significa que eles perderam a capacidade. Mesmo que consigam lançar apenas alguns, ainda é suficiente para causar danos ou matar.
Um único drone que consiga passar já pode causar um grande problema. Por isso, ainda é necessário ter defesa. Isso não substitui os ataques aéreos. Isso serve como a última linha de defesa para garantir que nada passe. No final, as duas abordagens são combinadas. Ataques aéreos para reduzir a capacidade do inimigo e drones interceptores para garantir que nada chegue ao alvo. E com essa combinação, quase não resta nenhuma maneira do Irã realizar um ataque efetivo. Aqui fica claro porque a luta está se tornando cada vez mais unilateral. Isso mesmo, os ataques de drones do Irã já caíram em 95%, mas isso não significa que eles pararam. Ainda há alguns ataques, não são mais tão grandes quanto antes, e não são mais em enxame, mas ainda conseguem passar alguns. Poucos, mas ainda perigosos. Por exemplo, no dia 19 de março, a Arábia Saudita detectou 5 drones iranianos indo para a região leste e para a capital, Nariad. Eles conseguiram derrubar todos, mas isso se soma aos 13 mísseis e drones que já haviam interceptado antes disso. Isso significa que o Irã ainda não parou. Eles continuam tentando atacar. Mesmo que estejam lançando poucos, ainda é o suficiente para causar danos ou matar. Vamos voltar a falar dos custos. Parece pouco se eles enviarem apenas 5 drones. Mas se usarem um sistema tradicional para derrubar esses drones, ainda vai custar milhões. Isso não é prático. Por que gastar milhões se existe uma maneira mais barata que traz o mesmo resultado? É aqui que entram novamente os drones interceptadores. O custo é baixo, mas ainda assim consegue derrubar o alvo. Mesmo que o ataque seja pequeno, esse tipo de defesa ainda tem valor. Enquanto houver drones kamikaze voando, ainda é necessária proteção. E é aqui que o Sting e outros drones interceptadores continuam sendo úteis. Mas não se trata apenas de defesa. Há um movimento maior por trás deles. A Ucrânia não está apenas ajudando. Eles estão usando isso para fortalecer sua própria posição. De acordo com Volodymyr Zelensky, eles estão prontos para fornecer tecnologia de drones e fazer parcerias com países aliados. A mensagem é clara. Se você é aliado deles, eles vão te ajudar. Mas isso tem um preço. Mais apoio para a Ucrânia, especialmente na luta deles contra a Rússia. Do lado da produção, eles conseguem fornecer até 1.000 drones interceptores. E se houver mais fundos, eles podem aumentar ainda mais esse número. Isso mostra que isso virou fonte de renda, não só arma, mas parte da economia deles. Forma-se um ciclo. Eles fabricam drones, fornecem ou vendem para os aliados e lucram com isso. E o lucro é usado para produzir ainda mais equipamentos. Em uma perspectiva mais ampla, isso não é apenas uma disputa entre os Estados Unidos e o Irã. A Ucrânia também se beneficia. Os Estados Unidos economizam, e os países do Oriente Médio também. E o Irã está gradualmente perdendo sua vantagem. No final, mesmo que os ataques diminuam, a luta ainda não acabou. Mas, por causa dos drones interceptores, a ameaça está mais controlada. Os custos de defesa estão mais baixos, e a posição dos Estados Unidos e de seus aliados está ficando mais forte. E para o Irã, aquela força que eles tinham no uso de drones está gradualmente desaparecendo. Vamos voltar aos números, porque é aí que veremos o tamanho do impacto disso. Se a fabricação de um Sting custa em torno de $1.000 e a Ucrânia consegue vendê-lo por cerca de $2.000, fica claro que há lucro imediato em cada unidade. Agora, imagine isso em uma escala maior. Se eles conseguem produzir 1.000 drones por dia e cada um é vendido por $2.000, isso chega a $2 milhões por dia. Se você estender isso por um ano, chega a cerca de $7. Quase $1 bilhão imediatamente, e isso vem apenas de um tipo de drone. E lembre-se, isso ainda não inclui outros modelos, upgrades e aumento de produção. Isso significa que isso ainda pode crescer com o tempo. Mas a Ucrânia não está atrás só de dinheiro. Existe uma estratégia mais profunda por trás disso. Eles não estão apenas vendendo. Eles estão usando isso como uma forma de trocar. Ao invés de comprar drones avançados, eles usam sua própria tecnologia como moeda de troca. É como se eles estivessem dizendo que vão fornecer drones e conhecimento em troca de equipamentos mais avançados de seus aliados. Isso inclui sistemas de defesa aérea, equipamentos de alta tecnologia e outras armas que eles não conseguem produzir sozinhos. Dessa forma, eles não estão apenas gastando. Eles conseguem o que precisam usando suas próprias capacidades como moeda de troca.
Como resultado, a Ucrânia fica ainda mais forte enquanto ajuda outros países. Em uma perspectiva mais ampla, isso é poder de barganha, não é apenas ajuda. Há uma troca, há um plano e há uma direção. Em alguns anos de luta contra a Rússia, eles aprenderam, se ajustaram e melhoraram. E agora, eles estão usando essa experiência para fortalecer sua própria posição no mundo. Quando eles ajudam os Estados Unidos e outros países, mostram que são aliados confiáveis. Eles mostram que podem oferecer soluções, não apenas receber ajuda. Isso é especialmente importante quando se trata de discussões sobre apoio futuro e acordos. Por outro lado, há relatos de que a Rússia está fornecendo tecnologia e informações para o Irã. Isso significa que está claro quem são os aliados. Enquanto a Rússia ajuda o inimigo dos Estados Unidos, a Ucrânia ajuda os Estados Unidos e seus aliados. No final, não se trata apenas de drones. Trata-se de influência, alianças e de quem tem a capacidade de oferecer uma verdadeira solução para a guerra moderna. E com esse movimento, a Ucrânia não é mais apenas um país que pede ajuda. Aos poucos, eles estão se tornando um dos principais atores da segurança global. No Oriente Médio, o movimento da Ucrânia é claro. Eles não estão apenas ajudando, estão se posicionando como um parceiro necessário para muitos países. O objetivo deles não é apenas vender. Eles querem construir relações de longo prazo, daquele tipo que, quando um país se acostuma com a tecnologia deles, vai passar a depender disso para a defesa. Isso significa que fica mais fácil para a Ucrânia pedir apoio e sua influência só aumenta com o tempo. Já existe uma base para isso, mesmo antes do conflito no Irã. Em 2023, a Arábia Saudita deu 400 milhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Já o Catar ajudou como mediador e ajudou a reunir mais de 100 crianças com suas famílias. Mas agora o relacionamento ficou ainda mais profundo. Por causa da crise, os países do Golfo precisam ainda mais de uma defesa confiável. E é aí que a Ucrânia entra. A mensagem deles é simples. Eles têm uma solução. E a comparação que eles mostram também é clara. A Ucrânia oferece proteção, enquanto a Rússia fornece drones para o Irã. Nessa situação, os países começam a pensar: quem seria o melhor parceiro? A Ucrânia não traz apenas equipamentos. Eles também enviaram mais de 200 especialistas em drones para ajudar no uso e na adaptação do sistema à situação real. Mais impressionante ainda, eles fazem isso enquanto ainda estão travando sua própria guerra contra a Rússia. Isso significa que eles estão dispostos a ajudar mesmo tendo seus próprios problemas. No Oriente Médio, isso é algo muito importante. Isso mostra que a Ucrânia leva a sério o papel de parceira, e não apenas um simples fornecedor. Para o Irã, isso não é uma boa notícia. Antes, os drones eram uma das armas mais poderosas deles. Agora, já existe uma resposta clara para isso. Agora existem drones interceptores que conseguem derrubar o Shahed. São baratos, mas eficazes e podem ser usados em grande quantidade. E não é só isso. Há outras tecnologias que também estão, pouco a pouco, limitando a capacidade deles de atacar. No geral, o que está acontecendo é claro. A Ucrânia está se tornando um parceiro importante na defesa. Os países do Oriente Médio estão se aproximando mais deles. E o Irã está, pouco a pouco, perdendo uma de suas maiores vantagens. Nessa direção, as opções do Irã estão ficando ainda mais limitadas. Enquanto tudo isso acontece, há outro efeito que não é imediatamente percebido. Aos poucos, outros países também estão mudando a forma como veem a própria defesa. Antes, o foco estava em grandes armas e equipamentos caros, mas agora eles veem que é mais importante ter algo rápido, flexível e que possa ser usado imediatamente em situações reais. Isso significa que não é mais só a força que importa. Agora, é mais importante a rapidez de adaptação e a capacidade de acompanhar os movimentos do inimigo. Por causa disso, mais países estão começando a estudar esse tipo de abordagem. Eles não dependem mais apenas de algumas defesas caras. Eles também querem ter um sistema capaz de lidar com várias ameaças ao mesmo tempo. Do lado dos Estados Unidos e de seus aliados, o uso dos recursos está se tornando mais eficiente. Eles não precisam mais gastar demais só para derrubar ataques baratos. A luta está ficando mais equilibrada. Para o Irã surge outro problema. Eles precisam pensar em uma nova maneira de atacar. A antiga estratégia deles está perdendo o efeito aos poucos. Por isso, eles são obrigados a se ajustar enquanto estão no meio da luta.
Nessa situação, quem se adapta mais rápido é quem tem vantagem. Agora não é mais apenas uma luta de força, mas sim uma disputa para ver quem consegue acompanhar e se adaptar melhor enquanto a luta acontece. Enquanto isso acontece, o Irã é forçado a mudar sua estratégia e procurar uma nova maneira